Então, hoje a gente inicia esse módulo de aplicação da indexação, né, dentro da nossa disciplina de indexação. E eu vou falar especificamente do contexto de aplicação dos produtos da indexação. Então, nós vimos o conceito de indexação nos módulos anteriores, como realizar uma indexação de qualidade, como avaliar a indexação, e agora a gente vai ver um pouco sobre o contexto aonde o produto da indexação é aplicado. E aí o nosso conteúdo está dividido em 3 sessões, né? Uma sessão que trata da aplicação em sistemas de recuperação da informação, físicos e digitais, uma etapa onde eu vou falar com vocês sobre o contexto de aplicação na indexação automática e semiautomática e indexação na web. Né? Então, considerando aí esses 3 contextos, nós vamos ver oportunidades para o trabalho do indexador, né? O resultado da indexação, o produto da indexação ser aplicado. Então, começando com sistemas de recuperação da informação físicos e digitais. Na verdade, esse é o contexto mais tradicional de aplicação do produto da indexação, que é o índice, né, ou um conjunto de termos que representam um documento. E eu vou passar de maneira mais rápida por esse contexto de aplicação, porque é o que a gente naturalmente tem mais contatos, nossos exemplos muitas vezes giram em torno desse contexto. Então, o primeiro deles, né, o mais simples, é a composição de catálogos físicos ou de fichas catalográficas. Ainda hoje, nós temos muitas bibliotecas que não têm sistemas de informação automatizados. Então, nessas bibliotecas, onde eu tenho catálogos físicos e fichas, eu vou ver, por exemplo, né, um conjunto de fichas a serem consultadas pelo usuário. Essas fichas, elas são ordenadas geralmente alfabeticamente por assunto, né, ou por qualquer outra entrada também, né, como título, autor, etc. Mas o que nos interessa é o assunto. E o assunto dessas fichas, ele geralmente vem na ficha catalográfica, que é esse exemplo que a gente vê aqui do lado, né? Nós temos a pista, que apresenta aqui 1, 2, 3, 4 assuntos. Então, esses assuntos aqui, que estão na pista da ficha catalográfica, vão constituir uma entrada de cada ficha, e essas entradas vão ser ordenadas alfabeticamente, e aí o usuário vai poder consultar por assunto o acervo. Então, essa é uma maneira, né, um contexto de aplicação do produto da indexação. Outra é quando a gente tem, por exemplo, um catálogo impresso. Né? Então, a gente consulta um catálogo impresso que é gerado a partir da indicação de assunto que foi indicada na descrição desses documentos que constituem o acervo. Então, por exemplo, eu vou descrever o meu acervo, vou compor ali um conjunto de formulários preenchidos ou uma base de dados, o que quer que seja, e um dos elementos descritivos do meu acervo é o assunto. E o assunto é preenchido a partir do processo de indexação. Esse assunto, ele vai num formato impresso indicar os livros que tratam de temas diferentes. Né? Então, aqui eu tenho uma localização, títulos e assuntos. Então, os catálogos impressos também aí são produzidos, né, a partir da indexação, quando eu me refiro a catálogos que me permitem a recuperação da informação por assunto. E aí a composição de catálogos digitais. Esse, na verdade, é o que a gente tem mais comum, né? O que a gente hoje tem um contato maior, porque a gente tem aí o uso intenso de sistemas informatizados, né? E, naturalmente, isso é muito melhor do que os sistemas físicos, né? A gente tem mais opções. Na composição dos catálogos digitais, né, eu trago aqui um exemplo do catálogo da BCE, onde a gente
verifica aqui durante a busca, né? Eu vou realizar uma busca e para isso eu digito aqui um termo ou um conjunto de termos, uma expressão de busca, né? Que é algo que nós já abordamos na disciplina. E à medida que eu faço essa digitação, vão sendo exibidos aqui termos populares, né? E aí até termos com alguma complementação aqui ou uma especificação melhor. O que está acontecendo aqui? No momento em que o usuário está realizando a busca, vão sendo exibidos termos que fazem parte ou que constituem o catálogo dessa instituição. Né? E aí a gente realiza uma busca, a gente já sabe que há a comparação entre o que é buscado e o que está disponível para apresentar um resultado para o usuário. E aqui eu tenho um exemplo de um dos resultados que são apresentados após a busca, aonde eu posso verificar o campo assunto e aqui um conjunto de termos que foram determinados durante o processo de indexação. Então, nesse contexto, né, o contexto mais comum para a gente, eu tenho os assuntos que vão permitir aqui a busca do usuário. E aí, o destaque para esses dois pontos. E aqui eu tenho a opção de visualizar o registro completo, né, todas as informações descritivas. E aí eu chamo atenção para os termos de indicação de assunto, né, que é onde se dá aí o trabalho do indexador, e também a redação do resumo. Né? O processo de representação temática, ele pode tanto viabilizar a indexação quanto a redação de resumos, como eu já falei para vocês. Né? Então, a gente tem aqui um contexto muito tradicional de atuação do indexador. E ainda dentro desse tema de composição de catálogos físicos e digitais, eu acrescentei também os índices de documentos. Os catálogos, eles dão acesso a um conjunto de documentos a partir da busca por assunto. E o índice de documentos, ele dá acesso a um conjunto de assuntos abordados no próprio corpo do documento. Então, a norma 6034 é a norma que dá especificações e orientações para a elaboração de índices. A gente, muitas vezes, até faz um pouco de confusão com o índice e o sumário, mas vale lembrar que o índice é aquele apresentado ao final do documento e que, na verdade, não apresenta o conteúdo do documento de maneira ordenada, conforme ele aparece no texto. Então, a gente não tem ali, como no sumário, eu tenho a introdução, capítulo 1, 2 e 3, no índice eu tenho geralmente um conjunto de assuntos ordenados alfabeticamente e a indicação de onde aquele assunto aparece tratado no documento que eu tenho em mãos. Então, é uma relação de palavras ou frases que são ordenadas segundo um determinado critério, que localiza e remete para as informações contidas num texto. Pode ser classificado em ordem sistemática, com enfoque no assunto, que é aquilo que é o contexto que nos interessa. E aí eu coloquei aqui algumas das principais definições para a gente entender a composição do índice e ver aonde entra o trabalho do indexador. Então, o índice ele é composto por um cabeçalho, então, por cabeçalhos, na verdade, eu tenho palavras ou símbolos que determinam uma entrada. Eu tenho a entrada em si, que é o cabeçalho mais o indicativo da sua localização. Então, eu tenho aqui um índice remissivo que aparece a entrada abacate, na sequência aparece a entrada fazer um guacamole, e a indicação da página aqui, 65. Então, eu tenho aqui o cabeçalho abacate e a entrada fazer um guacamole, 65, que é a indicação de um conteúdo específico e de onde eu vou localizar ele no documento. Esse indicativo, que no caso aqui eu tenho o número da página, eu posso, por exemplo, se for um arquivo audiovisual, ter a indicação de minutos e segundos. Então, esse indicativo vai variar conforme o formato do documento, mas vai ser
a forma de indicar para quem consulta o índice onde eu vou localizar aquele determinado assunto. E eu tenho também nos índices as remissivas. As remissivas me ajudam a ampliar a busca do usuário, né, que está consultando o índice. Então, por exemplo, eu tenho uma indicação de ver que demonstra, por exemplo, que quando eu busco por um termo, esse termo ele não está presente no texto da maneira como eu busquei, mas ele é abordado por um sinônimo, a remissiva ver vai me dizer qual é o sinônimo que eu devo buscar. Né? E a remissiva ver também, ela amplia a minha possibilidade de busca. Então, por exemplo, eu busquei pelo termo A e é sugerido na entrada do termo A que eu veja também o termo B e C, porque o termo B e C tem relação com aquilo que eu busquei. Então, essas remissivas, elas dão aí uma flexibilidade na busca do usuário, elas ampliam as possibilidades aí de busca e recuperação. O produto, né, o índice em si, ele é elaborado a partir de um esforço de análise e representação que é comum à indexação, tá? O próprio processo de indexação. Então, esses três contextos, né, de criação de catálogos físicos e digitais e de elaboração de índice, eles são os mais comuns. A gente passa daqui a pouquinho, depois que eu fizer uma questão com vocês no Mentimeter, a gente passa para um outro contexto,